bairro era um aglomerado de casas com ruelas estreitinhas. Para podermos, dizia, olha, a casa do Necas é ali ao fundo daquela rua, tinha de descobrir qual era a rua, porque não tinham números, não é? Sozinha, estava sozinha. Sozinha. Aos domingos, este trabalho que fazia lá era aos domingos. Durante a semana trabalhava aqui. Então, aos domingos e aos sábados é que era para ir fazer as minhas visitas apostólicas, como eu chamava. Mas à medida que ia entrando no bairro, à medida que ia entrando, conta um bocadinho, como é que era a sensação, o que é que ia encontrando? Ia encontrando meninos, eu tenho muito medo dos cães. Sentes alguma vez ameaçada, por exemplo? Não, nunca. Nunca, ficavam felizes da vida, era abraços e era beijos de miúdos babosos, ranhosos e tudo mais. E o meu hábito era branco, que vinha de lá mais que amarelo, mas pronto, mas era muito giro porque era afeto. Era sobretudo as crianças que vinham. Eram as crianças que vinham, e eu disse, olha, eu queria falar com a tua mãe, então venha cá, então lá ia eu por uma ruela qualquer, primeiro que lá chegasse, porque havia casas sobrepostas, não parecia que eram sobrepostas, havia esta casa aqui, mas havia outra ali, para ir para esta tinha de ir para aquele lado. Portanto, era assim um bocado... E não tinha o número da porta, não havia o número da porta. Mais tarde já tinha o número da porta. Para referenciar já tinha o número da porta. Mas havia muitas que não tinham, porque era das coisas como eram clandestinas, eu curto muito. E sempre que havia um espaçozinho livre, lá se punham... Havia ciganos. Toda a gente tinha medo dos ciganos, eu nunca tive medo dos ciganos. Porquê? Eles não me faziam mal nenhum. Também. As casas eram todas mais ou menos iguais. Havia sempre panelas em cima dos fogões, engraçado. É engraçado, porque havia sempre uma panela em cima do fogão. Agora, visualizando, já sei que eu não ia destapar a panela, não bastava. Mas, ou estavam a fazer a comida, ou tinham acabado de comer, ou não sei o que, sei que havia panela em cima do fogão. Logo a seguir a porta da casa para poder entrar, e depois entrava e via logo a cozinha onde tinha o fogão, o quarto lembro-me também, o quarto com as portas de rede, não tinham portas, era um cortinado de rede, sim, separar, e algumas até com um pano a separar as divisões, lembro-me dessas coisas. Porque aquelas mulheres, outro dia, quando tivemos aqui a conversar, elas todas tinham uma badiola. Elas todas eram especificamente peixeiras. Peixeiras de rua, andar a correr dentro da polícia a fugir. E também hortaliças, que eu lembro-me muito bem de sair da casa, das feiras, ir às compras e comprava na rua, na badiola da primeira que encontrasse. No bairro, na Quinta da Corraleia. Na Quinta da Corraleia, porque também depois elas vinham para ali para a zona da Pava Conselho, que não era nada parecido com o que é agora, não havia. A gente ia comprar ali, portanto, dizíamos, olha, vem a polícia. Fugiam com as nossas coisas, nós com as delas e lá em Maria Helena, o que é a padiola? A padiola é uma espécie de um carrinho que tem à frente, está a ver as padiolas que os empregados os trolhas usam para o cimento? Sim. Carrinho de mão. Aquilo que chamam padiolas, era em cima, não era carro, era direito, mas tinha duas rodas e tinha duas coisas atrás e elas empurravam assim. Levavam as coisas disso. Portanto, a ideia que tenho é que a maior parte daquelas mulheres eram vendedoras. Sim. Vendedoras, ambulantes. Se o senhor caía e se aleijava, pareciam logo 50 pessoas para o ajudar. Se o senhor tinha um fracasso grande na sua vida, as pessoas colaboravam e eram capazes de fazer enterros. Lembro-me desta. Fazer, alguém morria. Não sei, agora não posso dizer concretamente o que é, mas alguém morria. As pessoas cotizavam-se para fazer o funeral. Portanto, havia uma certa... Então, um sentimento comunitário muito forte. Sim, senhora. Mesmo que não lhe chamassem esse nome, mas existia isso. As pessoas partilhavam aquilo que tinham. Também partilhavam as suas alegrias e as suas tristezas. Também partilhavam, às vezes, os palavrões que os outros diziam e que então os seus montanos são peritos em palavrões. É assim. Mas não, eu não... O facto de eles não quererem sair dali era esse. Foi o que aconteceu no Quinta do Narigão e noutras quintas
todas iguais. Eles não queriam sair porque, na verdade, iam para um sítio onde não conheciam ninguém, onde os seus laços afetivos já não existiam. Eles tinham sido criados ali e conheciam-no assim desde que nasceu, porque era filho do não sei quantos, e Era como se fosse uma aldeia, não é? Uma Então, pequena era aldeia. uma aldeia. Então, diga uma coisa.